Olá, boa noite. Entrou, que bom. Boa noite a todos. Vamos entrando. Clarice, Rosa, Thaís, Nando. Boa noite a todos. Olha, o assunto hoje vai render, hein? Se preparem. Pessoal, lápis e caneta, boa noite. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos. Eu vou me apresentar. Eu sei que todos vocês já me conhecem, que estão aqui ao vivo comigo agora, mas como esse vídeo vai ser gravado, essa live, e vai para os canais depois do YouTube, Facebook, Instagram e etc. Quero ver se eu consigo colocar também no meu novo podcast e convido vocês a me seguirem no podcast Doutora Ana Clélia Matos Medicina Chinesa. Entrem pelo Spotify. Então, eu sou médica, homeopata, eu não sou oncologista e vou falar de câncer hoje. Então, o que eu vou falar de câncer? Vou falar sobre os aspectos da medicina chinesa e da homeopatia, de que forma eu venho trabalhando com o câncer nesses 26 anos. Para quem já me segue sabe que eu já acabei de escrever esse livro vai ser publicado esse ano, nós estamos na fase de escolha de editora. E vai ser muito do que eu falar hoje vai estar no livro futuramente para vocês terem acesso, tá? Então, eu não sou oncologista, sou médica formada há 40 anos, me formei em 1983 e com prática nessa medicina natural na área de doenças graves, de doenças autoimunes, doenças virais crônicas e o câncer desde 1998. Então, esse ano já temos aí muitos anos de experiência, um arquivo grande. Gostei. Alô? Sempre gostei muito do assunto câncer dentro da homeopatia, né? E por que não a homeopatia não poderia ajudar o câncer? Então comecei a estudar e receber pacientes, sempre um ou outro indicando, e aí comecei a imaginar que poderia melhorar muito o efeito colateral. Desculpe, o telefone interrompeu 2 vezes, mas eu estou desligando. O câncer no mundo desenvolvido e não desenvolvido tem sido uma das maiores causas, maiores incidências e causas de morte no mundo. E cada ano que passa, todos nós escutamos alguém com câncer, alguém dentro da nossa família, alguém no convívio, alguém muito próximo, um amigo, um parente, um vizinho. Um em cada 5 homens por ano desenvolve câncer no mundo. E uma a cada 6 mulheres desenvolve câncer no mundo. Então, o câncer tem sido uma ameaça crescente na sociedade, no planeta, não é algo que só acontece num país só. E nós temos aí uma série de células que nos protegem e nós temos várias causas que podem desencadear o câncer. Eu vou apontar algumas delas. Vamos começar pela parte genética. Todos nós temos oncogenes e genes que provocam o câncer. Nós temos, antes dos oncogenes, nós temos os proto-oncogenes. Os proto-oncogenes são genes que ajudam a multiplicação celular. Quando esse proto-oncogene faz uma multiplicação com uma mutação, algo aconteceu de errado na transmissão
de uma célula para outra, da parte da memória do DNA, esse oncogene se expressa. Então, o oncogene, ele entra em atividade e ele vai fazendo uma multiplicação celular errada. Então, quando o proto-oncogene, ele é responsável pela multiplicação celular e algo dá errado, existe uma mutação errada na replicação, isso torna-se um oncogene. E esse oncogene vai produzindo clones de células erradas em qualquer parte do corpo. Talvez todos nós tenhamos algumas células anômalas, diferentes no nosso corpo diariamente, só que nós temos capacidade imunológica, defesas, e nós podemos então entrar em contato, o nosso sistema imunológico, e destruir essas células. Além dos oncogenes, nós temos os genes supressores. Genes supressores são genes que estão paralelo ao oncogene. Então, vamos supor que nós tenhamos aqui duas hélices de DNA. Aqui você tem um oncogene. Paralelo ao oncogene, você tem um gene que suprime o oncogene. Que ele não deixa o oncogene trabalhar e prevalecer e produzir células diferentes tumorais. Então, quando esse gene, que é supressor do oncogene, ele cai, ele falha, o oncogene entra em atividade e aí começa a multiplicação celular errada. Você tem também os genes reparadores. Os genes reparadores é uma outra categoria de genes que, quando percebe algo danificado no DNA, eles identificam e reparam o DNA. Então, nós temos os oncogenes, os genes que suprimem a ativação do oncogene e o gene que repara o DNA quando existe uma mutação errada. Então, só no nível dos genes, nós já temos aí as defesas instaladas, algumas das defesas. Então, resumindo, para que a pessoa tenha câncer, ela precisa, em primeiro lugar, ter um oncogene, ter um gene que suprime o oncogene que falhou nessa defesa, e o gene que repara também falhou na defesa, e o seu sistema imunológico também falhou na defesa. Então, são 3 ou 4 itens diferentes que faz com que essa célula tumoral se desenvolva. Esse gene reparador, ele repara o DNA danificado e são acionados, ele avisa o gene supressor. Quando a pessoa tem tumor, se alguém aqui já teve, faz um exame chamado imunohistoquímico, nesse imunohistoquímico, que é a partir das células da peça retirada na cirurgia ou na biópsia, você tem um gene chamado supressor ou P53. Ele detecta o defeito e paralisa a evolução da célula maligna. Então, ele é um gene que nos protege, é um gene supressor do oncogene, é um gene muito importante e ele é extremamente bem avaliado no prognóstico do tratamento do tumor. Então, nós já falamos da parte genética. Muito se fala, e eu vou falar bastante no livro, da epigenética. A epigenética é a questão comportamental, a questão ambiental na causa do câncer. A maioria das mutações dos oncogenes não são herdadas, são adquiridas. Então, eu vou repetir. A maior parte das mutações dos oncogenes não são herdadas geneticamente, mas são adquiridas pelos maus hábitos. Hábitos de alimentação errada, sedentarismo, consumo de cigarros, intoxicações por agentes químicos, traumas emocionais, traumas e conflitos ambientais, conflitos de relações tóxicas. Hoje eu vou falar bastante do emocional na causa do câncer. É muito interessante. Traumas que são vivenciados pelas pessoas e não são resolvidos em tempo hábil. O que seria um tempo hábil?
um tempo hábil para resolver um trauma seriam 9 meses. Uma gestação. Então você sofreu um conflito, você sofreu uma briga, um trauma, uma perda financeira, e tem vários motivos para desenvolver o tumor do ponto de vista emocional. E aí você, se você não elaborar, não compartilhar, não tiver uma rede de apoio, vivenciar aquilo sozinho, calado, introspectivo, você pode gerar um tumor a partir tanto na fase ativa do trauma quanto na fase pós-traumática. Para isso, eu estudei bastante a nova medicina alemã, a nova medicina germânica, e eu falo num capítulo inteiro do livro alguns conceitos de trauma que levam a alguns tipos de tumor. E eu tô aqui com o meu computador aberto na página do emocional. Vamos começar pelo câncer de mama. Olha só, prestem atenção. Tudo que eu vou falar é muito importante para vocês saberem, tanto para você ter noção do que pode ocasionar um câncer para evitá-lo. Se você já teve um câncer, já se curou, já tratou, para que ele não reative, não dê metástases ou não faça um novo foco no mesmo local, é importante você conhecer as questões emocionais, elaborar cada uma dessas questões. Se você quer prevenir também, né? É importantíssimo. Se você está na fase ativa do câncer, fazendo agora um tratamento oncológico, também é muito importante que você preste atenção no que eu vou falar. Então, é lógico que eu não estou falando que o único motivo da pessoa ter câncer é a questão emocional, não é. Então, são todas essas questões reunidas, a genética que falha, o sistema imunológico que falha, o hábito de vida, as questões emocionais e até as espirituais. Porque como você vai explicar um bebê com câncer? Então tem uma questão kármica espiritual colocada aí também. Vamos começar pelo câncer de mama e em seguida o de próstata. Então, a gente tem duas fases que o problema pode acontecer. Você vem numa conduta normal de vida, com saúde, que a gente chama uma saúde normal. De repente você tem um trauma emocional, um conflito emocional, você entra num processo de luta contra esse conflito e muitas vezes você não adoece nessa fase, existem tumores que aparecem nessa fase. Depois você tem a resolução do trauma, que é a segunda fase, e aí tem tumores que se manifestam só na segunda fase. Então eu vou explicar agora a fase ativa, quais tipos de câncer surgem na fase ativa e que tipo de trauma eles foram provocados por que tipo de trauma. Depois você tem os tumores da fase já de resolução do trauma, então você resolveu, o leão parou de correr atrás de você, porque a fase ativa ela se caracteriza por luta e fuga. Então eu tenho um leão correndo atrás, eu tô correndo, eu tô no meio do conflito, eu tô ativa, tô tentando resolver, eu tô sofrendo, e aí o tumor não aparece. Ou aparece de algum tipo. Depois que eu resolvo, que está tudo resolvido, o trauma passou, o conflito se resolveu, o meu sistema imunológico cai e o tumor aparece. Nos cânceres de mama, nós temos dois tipos de câncer de mama, o tumor do ducto que corre o leite na mama, não da glândula, estou falando do ducto. Essa fase é uma fase, a segunda fase, o tumor do ducto da mama, ele vem após o conflito, depois que o conflito se resolveu. E qual seria o conflito? Por exemplo, poderiam ser mulheres que vivem em conflito de separação, como se o ente querido tivesse sido arrancado do seu peito, do seu seio. Conflitos de separação como num divórcio inesperado, um rompimento de um relacionamento com parceiro de uma forma abrupta, um rompimento, uma briga séria com um filho,
uma briga com os pais ou com um amigo muito querido, uma pessoa que você ama, uma pessoa que você dá valor, ou um pet que morre. A pessoa é tão conectada com aquele pet, ele morre, a pessoa, depois que ele morre, ela sofre e depois vem o câncer de mama. O simbolismo do ducto de Leite também pode corresponder ao ninho, entre aspas, o ninho de uma mulher, portanto, uma separação de uma casa, uma pessoa que tem apego a uma casa que ela criou os filhos, uma casa que ela construiu, que o casal construiu, tem apego àquele lugar, de repente tem uma separação dessa casa por qualquer motivo, pode levar a um sofrimento tal e desenvolver câncer. Há casos de câncer relacionados à angústia, de querer se separar de um cônjuge, por um exemplo, um homem que trai uma mulher, mulheres que sofrem constantemente abusos morais e físicos dos seus parceiros, que estão envolvidas em brigas constantes, que não conseguem se separar, podem desenvolver o conflito tão grande e desenvolver o câncer de mama. A lateralidade da mama, né? A mama direita ou a mama esquerda, isso é importante no diagnóstico do emocional. Por exemplo, uma mulher que tem câncer na mama esquerda e essa mulher é destra, não é canhota, ela faz tudo preferencialmente com a mão direita e desenvolve um câncer ductal de mama esquerda. Pode ter a ver com os filhos reais ou com os filhos simbólicos, como eu já falei, os pets. Com o negócio, tem mulheres que nunca tiveram filhos, mas que consideram o seu trabalho, o seu empreendedorismo, o seu comércio, a sua empresa como um filho. E de repente existe um conflito, uma perda desse, entre aspas, filho. Então ela pode desenvolver câncer. Então, estou falando de uma mulher destra que desenvolve câncer de ducto mamário na mama esquerda. Ela pode ter perda e conflito com filhos, perda de um pet ou de um negócio. E também pode ter conflito com a própria mãe. Então, a mama esquerda numa mulher destra se resume a conflito com os filhos, pets e com a própria mãe. Se for na mama direita e essa mulher é destra, tem a ver com o sentimento de proteção do macho, muitas vezes relacionados com os maus tratos que podem ser maus tratos reais ou imaginários, ou lembranças de um passado muito difícil, conflituoso, com um conflito de longa duração que aconteceu durante muitos anos com qualquer pessoa que não seja os próprios filhos e a própria mãe. Então pode ser com o marido, com o irmão, com o vizinho, com o amigo, conflitos de longa duração, lembranças dolorosas do passado. Conflitos de relacionamento com qualquer pessoa que não seja filho e mãe. Então isso é na mulher destra, ela vai desenvolver, poderá desenvolver um câncer na mama direita. Se ela for canhota, que a gente chama de sinistra, né, que é canhota, inverte-se o lado. É só fazer a conta ao contrário. Então, se a mulher é canhota e tem câncer na mama esquerda, ela tem câncer na mama esquerda, é conflito com qualquer pessoa que não seja o filho ou a própria mãe. E ao contrário, na mama direita, seria conflitos com a mãe ou com os filhos. Esses são os tumores mais comuns, eles chegam a ser mais de 90% dos casos de tumores de mama, são os tumores de ducto na mama. São os tumores que vêm depois da fase ativa do conflito. Porém, existem os tumores da glândula mamária, que são mais raros, né? Em torno aí dos seus 5%. E esses tipos de tumores glandulares, eles são tumores que aparecem na fase ativa do conflito. Está acontecendo o problema agora, esse problema não foi superado, a mulher tem, por exemplo,
uma preocupação excessiva com os entes queridos, com o ninho, com a sua casa. É aquela mulher que, entre aspas, dá o peito demais pela família ou pelas pessoas que ela ama. E ela esquece dela. Ela dá o peito cuida e se autoabandona. Discussões com ente querido, com membros da família entre si. Então, é um filho que está brigando com o pai, essa mulher está assistindo e ela está lá no meio daqueles dois, tentando apaziguar, ela está dando o peito para um, peito para o outro, tentando apaziguar, botar panos quentes, ela sofre e ela necessita proteger o filho. Ela precisa proteger o ninho. Ela pode desenvolver câncer de mama glandular na fase ativa, né? Olha que interessante que são essas questões emocionais, né, no câncer. Agora vamos falar um pouco da próstata. Vocês homens, prestem atenção. Vocês têm o câncer da glândula da próstata e do ducto prostático. O câncer da glândula, ele acontece na primeira fase, na fase ativa do conflito, e pode ser N questões, dependendo da idade e da história atual de vida deste homem. Então vamos começar. Conflito de procriação. Quando é incapaz de gerar filhos, porque o homem tem uma disfunção erétil, ou porque esse homem tem infertilidade, ou porque até ele fez uma vasectomia num casamento anterior, agora ele se casa de novo e não é capaz de gerar filhos. Por causa da vasectomia, ele pode desenvolver um câncer de glândula de próstata. Também pode acontecer um homem que é infértil, ou ele ou a esposa, a parceira atual é infértil. Existe uma frustração na procriação do casal. Esse homem pode se sentir culpado e ter o câncer. A próstata pode também estar relacionada a conflitos de acasalamento. Não ter permissão para acasalar, sente-se inferiorizado, tem o sentimento de ser sexualmente indesejado pelo parceiro, pela parceira. Um exemplo é um homem de mais de 60 anos, com relacionamento com uma mulher de 20, 30 anos, e que sente que ele é incapaz de satisfazê-la. Ele não é capaz de satisfazer essa mulher, ou em relacionamentos homossexuais da mesma forma. Mesmo no homossexual, tem um que faz mais o papel yin, outro yang, de homem e de mulher. Isso não importa, eu estou falando de sentimentos, né? Outro tipo de conflito é ser dominado, ser controlado, humilhado por um parceiro ou parceira, por uma mulher ou por um homem. Um divórcio que é difícil, brigas por custódia dos filhos, abuso emocional ou financeiro, que podem ser causas de conflitos, homens que se separam, se sentem sobrecarregados, que a ex-mulher pede pensões, os filhos, pensões absurdas, e ele não consegue ter esse dinheiro suficiente. Outro tipo de conflito é o conflito feio com uma mulher, entre aspas, algo sujo, algo que é feito às escondidas, que gera culpa, que pode desencadear o câncer também. Então, um homem que trai uma mulher, a sua esposa por muito tempo, o seu parceiro por muito tempo, que se sente culpado por aquilo, né? Pode desenvolver nesse sentido o câncer da glândula. Num sentido amplo, o conflito relacionado à próstata diz respeito à própria masculinidade, no sentido de ser desprezado como homem, como marido, como provedor da família. Então, pode ser que seja um homem que trabalhou a vida toda, que passa o tempo todo trabalhando, volta para casa cansado, vai dormir, de repente ele se aposenta e ele não se vê, ele se vê desprezado, sem lugar dentro da própria família.
É aquele cara que esse marido chato, antigamente era tão bom, eu ficava aqui sozinha, tomava conta das crianças da casa e não tinha ninguém para eu pensar em dar comida na hora do almoço. E não tem ninguém para ficar me cobrando nada, ficar sentado aí no sofá. Esse homem, ele se deprime, ele fica sentado no sofá, ele não vê espaço para ele dentro do próprio lar, da própria casa, porque a mulher está numa fase também que ela não queria aquele homem ali, né? Muitas mulheres falam, ai, meu marido está aposentado, enche o saco dentro de casa. Pensa nele, pense nos sentimentos dele, que ele também tem sentimentos, né? Que a gente tem que respeitar. O câncer do ducto da próstata, ele ocorre na segunda fase do conflito, quando o conflito já foi superado, e diz respeito à marcação de território. Isto pode ocorrer, por exemplo, quando o espaço é invadido por um rival sexual desse homem, ou quando convive com uma mulher muito dominadora, que toma conta da casa, ela toma conta do território. É outra vez o exemplo do homem aposentado que volta ao convívio diário em tempo integral com a esposa e agora ele não se sente mais confortável, ele sente que ele perdeu o espaço dele, não tem espaço e quer, o espaço é só dessa mulher dominadora. Outra situação é quando a sua ex-mulher não o deixa ver os filhos. Isso causa também um grande conflito emocional. É um homem que cuidou, mas depois esse casal se separa, ele quer ver os filhos e não consegue. A mãe coloca os filhos contra o pai, proíbe ou dificulta as visitas, né? Dificulta o convívio. E aí também vai ter problemas. Vamos falar um pouco do intestino, câncer do intestino. Esse câncer ele pode pegar qualquer parte do intestino, com exceção do sigmoide, que é uma das partes do intestino grosso. Ele ocorre na fase ativa do conflito, quando o conflito está ativo, o problema está acontecendo. E na medicina germânica eles falam do conflito do bocado indigesto. Esse bocado pode ser um bem, pode ser uma casa, um objeto de valor, um carro, uma situação considerada indigesta, uma situação difícil de resolver, um fracasso na compra. Então você deseja muito comprar sua casa própria, um objeto muito desejado, você quer muito uma promoção no trabalho, né? E essa promoção não é conquistada. Apesar de ter sido prometida, você trabalha há anos numa empresa, você está fazendo uma carreira e uma pessoa entra na frente, é contratado recentemente e toma o lugar da sua chefia, um lugar que você seria o próximo a ocupar. Então essa frustração, aquilo que foi prometido e não foi alcançado, a perda financeira, uma pessoa que está em um status de vida e de repente perde o emprego, tem uma perda financeira rápida, aguda e sofre muitas vezes uma difamação de uma pessoa mal intencionada que passa o pé nessa pessoa. Se trata sempre de algo muito pesado, muito desagradável, muito feio. O conflito é considerado feio, por exemplo, quando existe envolvido nisso tudo brigas muito feias por dinheiro, por uma propriedade, divórcios feios, processos judiciais feios, traições feias. Isso pode gerar câncer em qualquer parte do intestino, menos no sigmoide. Quando você fala de um câncer de reto, que é lá na saída, né, bem perto do ânus, esse câncer, ele vem na segunda fase, no conflito já resolvido, e é um conflito de incapacidade de estabelecer um lugar, de estabelecer uma posição no trabalho social, um conflito de incapacidade, de identidade própria destruída, uma mudança indesejada de casa, de trabalho, de escola. Isso pode ser um conflito.
sentir-se inseguro e não achar um lugar no casamento, no trabalho, na família, na sociedade. Discriminação na própria crença ou na opção sexual, pessoas que sofrem discriminação sexual podem ter câncer de reto. Pode ser um conflito também de indecisão, pessoa que fica em cima do muro, que por anos não sabe o que fazer, não sabe o que escolher. Conflitos de raiva territorial, que se relaciona com lugares que ela considera do seu domínio. Por exemplo, brigas por um terreno, por uma propriedade, brigas porque tem um vizinho que incomoda com barulhos que invadem a sua privacidade, a sua casa, o seu território. Você se sente invadido no seu território. Disputas de setor onde você trabalha há anos, onde sente que é seu e alguém chega, tanto no câncer de intestino como de reto, alguém chega de fora e toma o seu lugar. Então, vamos falar agora do melanoma. O melanoma é o câncer de pele mais agressivo. Existem vários tipos de câncer de pele, eu vou falar do melanoma. Ele ocorre na fase ativa do conflito, quando o conflito está acontecendo, e são conflitos de separação, conflitos de contato com outras pessoas, conflito de proteção, conflito de desvalorização estética, de se achar feio, de achar que tem algum defeito, conflito à integridade real ou figurativa contra a pele. Exemplo, por exemplo, um ataque verbal, um insulto à sua dignidade, sentir-se desfigurado, sentir-se sujo. Por outro lado, pode ser um ataque físico à pele, por exemplo, exposição ao sol, congelamento da pele em situações de exposição extrema, tanto a um quanto ao outro, conflito de separação, de perda de contato de corporal, perda de contato com a família, com a mãe, com os filhos, tios, primos, amigos há muito tempo. Existem vários tipos de câncer de pele, mas o que mais pega na pele é um ressentimento antigo, de larga duração, pode originar um melanoma. Atinge todas as camadas o melanoma, ele atinge a pele, a epiderme, a hipoderme e a derme. Então, todos os níveis, tá? Então, vamos lá. Câncer no pulmão. O câncer do pulmão, ele pode ter no lobo temporal, que é o córtex sensorial. Ocorre quando o lobo temporal emite sinais para o pulmão, principalmente as questões emocionais na segunda fase do conflito já resolvido. Então, esse tecido pulmonar é derivado do ectoderma e o conflito é de medo. Medo territorial masculino, uma ameaça, medo no seu território, na sua casa, no trabalho, na escola, medo em relação à própria segurança e à segurança da família. Tristeza, que é o sentimento ligado aos pulmões na medicina chinesa. O cigarro, logicamente, é um fator predisponente do tumor de pulmão, dos tecidos derivados do ectoderma, pode ser um grande fator desencadeante e pode estar escondendo o sentimento de tristeza. Então, quando você junta o medo, a tristeza, o cigarro, você tem aí um combo predisponível ao câncer de pulmão, derivados do tecido ectoderma, que são os cânceres de brônquios, de revestimentos dos ductos do pulmão. Outro, o câncer do endoderma, derivados do endoderma, é da fase ativa do conflito e ocorre nas células que nós chamamos caliciformes do pulmão, que é conflito de medo de ficar sufocado, pânico de não conseguir ar suficiente para respirar. Por exemplo, pessoas que têm fortes ataques de asma, pessoas que sofreram um acidente e não conseguem respirar e ficam com o trauma constante na mente, numa emergência médica, momentos que não conseguiu respirar.
Isso pode ser também um dos fatores. Vamos falar da tireoide, que é um câncer muito frequente, muito comum, né? Da glândula tireoide. E nós temos aí o lado direito e o lado esquerdo da tireoide. Se é um câncer da glândula tireoide do lado direito, está relacionado a não ser rápido o suficiente para pegar o seu bocado. Sente-se sobrecarregado pelos acontecimentos, por ser lento nas soluções, não faz que a coisa se resolva rápido, a pessoa tem um sentimento de ser incapaz de ter um emprego, de ter uma promoção, de abrir o seu próprio negócio, ou incapaz de tomar uma atitude de compra, não se sente capaz. São pessoas que agem com lentidão, que sofrem por isso, que muitas vezes não pensam, muitas vezes pensam e não falam, pensam e não agem, protelam. Então, é interessante porque o pescoço, onde está localizada a tireoide, é o que liga a cabeça ao corpo. Então, eu penso e não falo, eu penso e não faço. Isso pode estagnar a energia no chakra laríngeo. No lado esquerdo, na tireoide do lado esquerdo, o conflito é não ser rápido o suficiente para eliminar um bocado. Enquanto do lado direito é um conflito de não ser rápido para pegar e resolver alguma coisa, o lado esquerdo é o contrário, é a saída, não ser rápido o suficiente para eliminar o bocado. Não consegue se livrar de algo incômodo. Não consegue se livrar de um parceiro, de um trabalho, de um amigo inconveniente, falso. Não consegue se livrar de um sócio. Demora para resolver a situação. Então, na tireoide, sempre é um conflito com o tempo, de urgência que não consegue fazer, não consegue ser alcançada. Sentimentos de mãos atadas, tanto no sentido de pegar algo ou de se livrar de algo. Isso tem a ver com a tireoide. Câncer de estômago. São conflitos também na fase ativa, de bocado indigesto, de ser incapaz de digerir uma situação, de não ser capaz de engolir alguma circunstância. Eu não tenho estômago para isso, entre aspas. Uma herança que eu não consigo obter a minha parte dessa herança, uma pensão que eu não consigo receber, o medo de passar fome, é um medo arcaico de passar fome, de morrer de inanição, é um conflito de longa duração e que nós consideramos muito importante. Também pode ser um outro tipo de conflito que já aparece no conflito resolvido na segunda fase, onde existe uma raiva, uma contrariedade no lugar do seu domínio, como no seu lar, no seu trabalho, na escola. Existe uma disputa territorial, um conflito de identidade, de não achar o seu lugar após uma mudança. Não encontrar o seu lugar no relacionamento, não encontrar o lugar dentro da família, no trabalho, na sociedade, um conflito de decisão, de não saber o que escolher, um conflito de indecisão na orientação sexual que tem que ser escolhida. O câncer de esôfago tem duas origens também. A fase ativa, que envolve o terço inferior do esôfago, que é um conflito de não poder engolir as coisas, o bocado, não poder obter algo, um emprego, uma desculpa, alguém tem que me pedir desculpa e não vem. Uma promessa que não foi cumprida, projetos que não se realizaram, planos, algo pessoal que eu não consegui alcançar. Muitas vezes a pessoa não consegue engolir um relacionamento, uma pessoa específica, uma separação conjugal, uma amizade desfeita. Pode estar relacionado o câncer do terço inferior com dietas bem restritivas, onde não pode comer quase nada do que deseja. E aí pode desenvolver, sim, um tumor.
Se for nos 2/3 superiores do esôfago, é um conflito que acontece, o tumor aparece depois do conflito resolvido. É o conflito de não querer engolir alguma coisa, um conflito de separação dolorosa, alguma situação que a pessoa se recusa a aceitar. Então, por exemplo, pessoa que foi acusada, foi insultada, foi censurada por outro, coisas difíceis de engolir. Também pode ser provocado por uso contínuo de medicamentos ou alimentos indesejados. Então, eu sou obrigada a tomar tal remédio, mas eu não gosto de tomar remédio, ele vai negar esse remédio e ele vai desenvolver algo no esôfago para esse remédio não descer. Então, tem um achado aí, um motivo inconsciente. O câncer do fígado tem sido cada vez mais frequente e esse conflito pode ser por falta de comida. Também aparece na fase ativa do conflito de fome, de achar que vai passar fome, de ter uma dieta rígida, não poder comer uma série de coisas que gostaria, né? Vômito excessivo, perda de peso que não foi intencional, pode gerar conflitos de medo, de situações de ameaça, de passar fome, de não poder comer porque está com uma colostomia e vai ter diarreia, então eu não posso comer determinada coisa. De uma maneira mais emocional, perda de pensão, perda de emprego, de não ter suporte financeiro, medo de não conseguir comprar os alimentos para você, para si próprio, para a família, né? Sente-se responsável pela comida da família. Um único nódulo no fígado cancerígeno pode ser um conflito provocado por uma pessoa. 2 nódulos pode ser conflito provocado por 2 pessoas. E vários nódulos, o conflito foi gerado pela própria pessoa. Então, a pessoa mesmo que gera o conflito. O câncer de pâncreas. Esse câncer de pâncreas, ele também pode invadir vesícula, vias biliares, então tem conflitos sérios com a família. Problemas de herança são muito frequentes no câncer de pâncreas. Sente que foi apunhalado por alguém da família, brigas por repartição de bens, pensões, conflitos programados que iniciaram-se no passado, por exemplo, quando tinha na infância 9 anos e foi abandonado no orfanato, agora sente o mesmo tipo de abandono. Quando ele é rejeitado pelos familiares com brigas muito grandes, os tumores de sigmoide, que eu falei que não estavam acima referidos, são indivíduos que sentem-se uma porcaria, né? Sentem-se que não tem valor, assim como o de pâncreas. Muitas vezes multiplica-se por 100 esse sentimento de autodesvalorização, de não sentir que é importante para nada nem para ninguém. E, em geral, são pessoas que não conseguem perdoar, não conseguem sanar essa dor profunda emocional, não conseguem elaborar e curar-se, tá? Vamos lá, vamos ver. Um câncer renal, câncer de rim, pode acontecer medo existencial, conflito de abandono, conflito de abandono, de se sentir excluído, rejeitado. Por exemplo, a gente vê aquele tumor em criança, o tumor de Wilms, que pode surgir na pelvis renal da criança menores de 5 anos, são crianças que se sentem excluídas, que não são colocadas, quando são colocadas, por exemplo, numa creche muito cedo, sente a falta dos pais, sente a falta de um irmão, se sente excluído quando o irmãozinho nasceu, que é colocada de lado pelos pais. Tudo isso é tudo muito pessoal, né?
Pode acontecer com outras crianças e a criança tirar de letra sem ter esse, mas o sentimento sempre é pessoal. Medo da própria vida, medo no adulto, né? Sensação de que perdeu tudo, de que do que eu estou fazendo aqui na Terra? Por que eu sirvo? Para que eu estou aqui? Eu não tenho nada. O conflito de refugiado, por exemplo, são conflitos refugiados que são forçados a deixar as suas casas ou países, por exemplo, na guerra da Ucrânia, na guerra de Israel, que foram desenraizados, pessoas que deixaram a sua raiz e foram obrigados a ser jogados no deserto da vida, sem saber para onde vão, sem rumo. Pode desenvolver um conflito tão grande de medo e desenvolver câncer no rim. O câncer de bexiga também tem a ver com essa marcação de território. Então, conflito de território, eu não me sinto no meu território, eu não posso organizar o meu território, o meu espaço, eu não posso eliminar a sujeira que existe dentro da minha rotina, do meu território. Então, são um tumor que faz a pessoa se sentir feio, sujo, pessoas que fazem negócios sujos e que depois se culpam, fazem trapaças, fazem sexo sujo, proibido, que se culpam pela sexualidade e pode desenvolver tumor de bexiga. Bom, gente, se eu for falar só, por exemplo, vou falar aqui de ovário. São conflitos de perda de alguém vital. Perda de alguém vital. Nós lembramos, os ovários são o centro da criação. No sentido biológico, tem a ver com criar, recriar, restabelecer uma perda. Normalmente, uma vida perdida, seja simbólica, seja uma perda real. Uma perda de fortuna, uma perda de um bom amigo, uma perda de um pet, de uma empresa, de uma pessoa muito querida. Então, cistos de ovário e depois os tumores benignos, né, que não são cânceres de ovário, como os teratomas de ovário, há conflito emocional de perda. Mas são perdas menos importantes, com menos culpa, por isso que os cistos e os tumores são benignos, né? E o câncer de útero? O câncer de útero tem a ver também com não posso gerar um filho, porque não tenho casa, não tenho como abrigá-lo, não tenho capacidade de cuidar de alguém, não consigo engravidar. Eu tenho abortos com frequência, de repetição, de forma espontânea ou de forma provocada. Pode ter havido a perda de um filho, a perda de um neto, a perda até do pai ou da mãe. Isso pode gerar um conflito tão grande e gerar tumor de útero, né? Tumor do corpo do útero. E do colo do útero, é um conflito sexual, de frustração sexual associado a um desamparo, a um abandono. Lógico que tem as questões de HPV, que provoca de fato um câncer, pode provocar um câncer de colo de útero. Bom, nós passaríamos uma noite falando um pouco, por exemplo, dos linfomas. Os linfomas de Hodgkin e não Hodgkin são conflitos de desvalorização profunda, problemas específicos e concretos. Então, eu não sou capaz de ser um bom ator, eu não sou capaz de ser um bom funcionário, um bom marido, um bom qualquer coisa. Pode dar um conflito tão grande de autodesvalorização, de desqualificação e gerar os tumores sanguíneos, como as leucemias e os linfomas. Tem muito a ver com autodesvalorização generalizada ou pontual, mas é uma autodesvalorização severa, não é fraca não. É muito forte, muito forte.
profunda, um bullying. A leucemia acontece muito em jovem, a leucemia mieloide aguda, e pode sofrer dentro da linhagem da família um desprezo muito forte, uma ausência de um pai ou de uma mãe, problemas com o clã, problemas de filiação, problemas de não se sentir pertencente ao clã, pode gerar leucemias, né? O mieloma grande D também é um tumor sanguíneo, autodesvalorização, separação do clã, sou deixado completamente de lado, sou forçado a ser excluído do clã. O tratamento. Dentro da medicina que eu pratico, eu desenvolvi um método de tratamento para os casos de câncer, onde eu abordo principalmente esse lado emocional, converso com todos os meus pacientes sobre o que aconteceu, que conflito aconteceu, por quê? Porque se esse conflito não for elaborado, ele pode desenvolver uma metástase do câncer, ou um câncer que já foi curado há anos atrás pode voltar, então a pessoa tem que tomar consciência. Eu não acho que câncer é uma condenação. O câncer é uma possibilidade de você aprender, de evoluir, de se transformar, né? De se sobrepujar. O câncer tem um tratamento no sistema imunológico também, então são os imunomoduladores, que é o motivo principal do livro que eu vou lançar. Então são medicamentos homeopáticos que aumentam a imunidade, que podem ser tomados, ministrados junto com a quimioterapia, a radioterapia. Não estou falando para vocês abandonarem tratamento nenhum, mas tratar junto, vamos unir as medicinas. Fazer uma integração das medicinas. Então eu uso os imunomoduladores, aumento muito o número de macrófagos, linfócitos, as defesas. Isso vai evitar problemas de infecções, pneumonias durante a quimioterapia e também vai evitar que células tumorais se instalem em outros órgãos. Outra questão é a alimentação. Eu uso muito a dieta do fígado, que vocês já me viram falar muitas vezes. Para quem não ouviu, essa dieta tá no YouTube, é só colocar a dieta do fígado, doutora Ana Clélia Matos. Tem a dieta do fígado no livro, no Guia Prático de Medicina Chinesa, que vocês já conhecem, o Guia Prático. Vocês encontram na internet para comprar, na Amazon, americanas.com, nas farmácias, nas livrarias, já está indo para a 4ª edição. Aí eu falo em detalhes de todos os órgãos, né, sob o ponto de vista da medicina chinesa. E as questões que têm que ser tratadas, emocionais, eu já falei, fazer terapia, desenvolver terapias energéticas, diversas delas, cura prânica, reiki, o que o teu coração mandar, né, a tua intuição te disser. Outra coisa importante, além da terapia, de desenvolver autoconhecimento, são as questões espirituais. Eu acho que as questões espirituais estão colocadas assim no câncer, karmas de vidas passadas, relacionamentos não resolvidos, histórias que se repetem na vida passada, nessa vida, e que levam a lembranças dolorosas, lembranças sentidas, a transformação através do perdão. O perdão é fundamental. É desenvolver o preenchimento desse buraco. Tem muitas pessoas que não entendem quando eu falo, não é que você se sente só e abandonada, não é? Muitas pessoas não se sentem, mas todos nós temos algum vazio em algum momento, alguma busca de algo. E muitas pessoas, esse algo é preenchido como uma tampa de panela, através de excesso de trabalho, de relacionamentos, de colocar uma pessoa para tapar esse buraco. A pessoa até pode tapar o buraco, o trabalho pode tapar o buraco, mas não preenche o buraco. O buraco que eu digo é a luz, a iluminação, a transcendência, a conexão com algo maior
que rege a nossa vida e que nos preenche, que nos leva um sentido para essa vida, um desenvolvimento melhor como ser humano. É aquela maneira da gente aprofundar e nós sermos mais generosos, mais amorosos, nós perdoarmos mais o outro, julgarmos menos e nos preenchermos de luz. Porque nós somos vasilhames, almas quer dizer vasilhames. Vasilhames do quê? De luz. Mas às vezes, como nós encarnamos, estamos na noite escura da alma, que é o momento que nós encarnamos, até o momento que nós desencarnamos. Muitas vezes a gente não tem lembrança do nosso passado e não sabe quais são os objetivos dessa nossa encarnação. Então fica uma sensação de que o que eu estou fazendo aqui, da onde eu vim, para onde eu vou, o que eu faço, o que eu não faço. Então, tudo isso são fatores que também entram no tratamento do câncer. Então, não é só qualidade de vida, alimentação, cuidar das questões emocionais, cuidar da imunidade, fazer o exercício físico, tudo isso são fatores que previnem e tratam o câncer, mas a parte espiritual também. Você ter uma conexão com a espiritualidade, fazer orações, meditações, não é só rezar Pai Nosso, Ave Maria e pedir para se cuidar, mas ter a sensação de que algo maior te protege e que esse algo maior está te levando à cura e que você está se tornando uma pessoa melhor apesar do câncer. Você está tendo a oportunidade de ser uma pessoa muito melhor, com muito mais prazer de viver, uma pessoa que olha mais o outro, que julga menos as pessoas, que cuida mais de si, que se preenche de luz, que preenche o vazio. Então, é isso. Agora vamos responder as perguntas, né? Que o pessoal deve estar, eu falei demais hoje, o assunto é extenso, né? A Patrícia está aqui anotando? Na verdade, a senhora falou que perguntaram do câncer de pele. Já falei? De mioma. O pessoal está com certeza, né? Ouvindo, com certeza. A reforma íntima é muito importante. A reforma no sentido de se preencher, né? E não só de tirar aquilo que é ruim, mas preencher com luz, para nos tornarmos pessoas muito melhores, muito melhores. Então, tudo isso é prevenção do câncer. Em relação ao imunomodulador, principalmente o Imuno 8, né, que é o motivo desse meu trabalho de 26 anos, ele pode ser preventivo também. Então, qualquer pessoa pode tomar 10 gotas de manhã, 10 gotinhas à noite, aumentando o seu sistema imunológico e trabalhando o seu emocional, trabalhando a sua alimentação, fazendo exercício físico, se aprimorando espiritualmente. É isso que previne o câncer, né? O câncer não é um azar, ele veio por algum motivo, né? Então, a gente tem que... O que vocês puderem depois... Obrigada, gente. Estou agradecendo bastante. O curso de medicina tradicional chinesa é muito bem estruturado e permitiu compreender a live de hoje. Exatamente, Sueli. Que saudade, Sueli. Tudo bem? Assim, o curso está na plataforma, na Hotmart. Olha, o curso abaixou muito o preço, está R$ 197, dá para dividir em 10 vezes, e você vai ter o curso para você, para assistir a hora que quiser. É um curso muito bom para quem não entende nada de medicina chinesa. E para quem já tem noção, vai ser melhor ainda, que vai aproveitar bastante. É só entrar no meu site, o www.doutoraanacleliamatos.com.br, e você visita o currículo do curso e clica no botãozinho e leva o curso e fica. Tem uma apostila extensa que você pode também imprimir e aprender mais ainda. Muito bom, a Zoraide. O livro, a Isabel, isso, o livro é ótimo, é um guia, né? No final do livro, gente, tem um capítulo aqui no final do livro que é um glossário de doenças. Quem tem o livro já viu.
um glossário de doenças de A a Z. Por que que isso é importante? Porque fala muito das questões, por exemplo, você tem uma diarreia, um mioma, o que significa isso na medicina chinesa? E quais são os medicamentos fitoterápicos recomendados e emocionalmente o que significa? Então, é o glossário de doenças de A a Z, que está ali na página 147 do livro, é o glossário de doenças. O livro é super bem colorido, olha, tem na página 130. Todo mundo gosta muito desse resumo que eu fiz da página. Olha, bem colorido, com os órgãos, as vísceras e as estruturas orgânicas que cada órgão rege. O emocional do órgão, os sentimentos. E tem um capítulo do fígado, do rim, falo muito do espírito, dos órgãos. E no curso eu falo muito mais para vocês de tudo isso. Só a Marta perguntando da esclerose múltipla, que também tá. A esclerose múltipla não é o tema de hoje, é câncer, né? Eu trato pela medicina chinesa, porque a esclerose múltipla são degenerações na área cerebral e tem a ver com o rim. Então, a gente trata com a medicina chinesa para desacelerar o processo. E tem bons resultados, mas cura, não. Muito bom, Sônia. Até o meu filho entrou, André, olha aí, ó. Obrigada, gente. Nosso horário estourou. Eu agradeço demais e eu vou compartilhar com vocês assim que acabar a live, eu vou colocar no Instagram e peço para vocês compartilharem, avisarem as pessoas, se você conhece alguém com câncer, que queira, que ache que é útil essas informações, então você compartilha, divulga e eu agradeço demais. Muito obrigada pelo carinho e daqui a um mês a gente repete a live, a primeira terça-feira do mês, tá bom? Sempre às 19 horas. Um grande beijo, boa noite e um beijo carinhoso a todos vocês. Um beijo, boa noite, bom descanso.